paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 5, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. E o que vem a ser essa perspectiva pentecostal de missões? Aqui, para começar essa aula, nós já podemos falar da atuação, da participação da Trindade no plano de salvação da humanidade. Não há como se falar em missões e não falar nessa perspectiva pentecostal, porque quando falamos em ser pentecostal ou quando falamos em Pentecostes, estamos falando do quê? Da atuação do Espírito Santo. Nós estamos falando em ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos falando do revestimento de poder. E quando fala assim, somos pentecostais, estamos falando que nós cremos na atualidade dos dons espirituais. E para essa aula eu quero apresentar uma dinâmica para facilitar o aprendizado. O professor pode chegar fazendo um resumo das aulas, fazendo algumas perguntas e demonstrando a atuação da Trindade no plano de salvação da humanidade. Aí o professor fala assim, olha, nós já estudamos qual foi o primeiro e grande, o maior missionário que já existiu. Aí eles vão falar, nosso Deus, que amou o mundo de uma tal maneira. E qual o primeiro missionário aqui que nós estudamos, o missionário enviado no Novo Testamento? Então nós temos a pessoa de Jesus Cristo. E agora, nessa lição, vai tratar do quê? Dessa perspectiva pentecostal. E Jesus Cristo foi ungido por quem? Lá em Isaías e em Lucas nós temos que o Espírito Santo de Deus me ungiu para anunciar as boas novas. Então nós temos o nosso Deus que amou a humanidade, nós temos Jesus Cristo que veio a esse mundo para nos resgatar e nós temos o Espírito Santo que ungiu a Jesus Cristo para anunciar as boas novas e nós temos o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado e nós, quando somos convencidos, nós temos um novo nascimento, nós cremos, nós confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como Senhor de nossas vidas. E aí, quando nós reconhecemos, quando nós experimentamos esse novo nascimento, aí nós temos uma ordenança que Jesus Cristo ele nos deixou, que ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa ordenança de Jesus Cristo, nós temos aí essa capacitação, e aí o próprio textuário vai falar assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Então, nós temos aqui que o Espírito Santo é aquele que vai impulsionar, que vai direcionar, que vai escolher e que vai enviar o quê? Os servos do Senhor para anunciar, para proclamar, para propagar o Evangelho do Senhor. Para sermos testemunha só através do mover do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo ungiu a Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo que nós vamos verificar aqui, que levou, que falou para Felipe ir ao encontro daquele eunuco, e é o próprio Espírito Santo quem escolhe. E assim sendo, essa perspectiva pentecostal de missões, o crente salva em Jesus Cristo e tem esse impulsionamento do Espírito Santo para testificar e para falar de Jesus Cristo para as demais pessoas. Então, quando nós falamos nessa perspectiva pentecostal, nós estamos falando de ser cheio do Espírito Santo e nós estamos falando que é o Espírito Santo que leva, que escolhe e que direciona. E para essa dinâmica, o professor vai precisar de duas bexigas. O professor vai falar assim, olha, aqui é o servo do Senhor. De nós mesmos, nós não temos nada. Olha, o servo do Senhor precisa ser cheio do Espírito Santo. E quando ele está cheio do Espírito Santo, ele vai ser direcionado por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Olha, quando falamos em missões, para ir fazer missões, para levar a palavra do Senhor, para proclamar o Evangelho só estando direcionado
pelo Espírito Santo, só estando cheio do Espírito Santo. Olha, se eu pegar essa bexiga aqui do jeito que ela está pronta para ser cheia, né? Mas se por eu mesma, se eu quero fazer missões, eu mesmo quero ir, eu que escolho o lugar que eu vou, eu que escolho para quem eu vou falar, eu estou indo contra a palavra do Senhor. Olha, se eu pegar essa bexiga vazia, se eu falar assim, eu quero que ela caia aqui nessa flor, a bexiga ficou aqui em cima. Eu que estou escolhendo, eu que vou dizer onde ela está. Agora, quando o crente, ele está cheio do Espírito Santo de Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo que vai direcioná-lo. Olha, aqui com a bexiga cheia, se eu soltar, quando eu estou na direção do Espírito Santo de Deus, se eu soltar essa bexiga, eu não sei onde ela vai parar. E olha que interessante, eu falei 2 bexigas. O professor vai encher uma bexiga e não vai amarrar. E vai encher outra bexiga e vai amarrar. Olha, aqui, o crente que fala assim, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas não está disposto, olha, está amarrado. Ele acha que a atualidade ou que os dons espirituais são apenas para ele. Na verdade, aqui em Atos, qual que foi a finalidade dos irmãos serem batizados com o Espírito Santo? Eles foram batizados o quê? Para serem testemunhas do Senhor. Eles, revestidos do Espírito Santo de Deus, eles iriam proclamar o Evangelho do Senhor. Então, aquele que fala que é cheio, que não tem interesse ou que não faz missões, a chamada do Senhor, nós estamos aprendendo que o ID do Senhor é para todo crente salvo. Agora aqui, quando eu estou cheio, e aqui, a bexiga ela não está amarrada. Se eu abrir aqui, ela está levando a palavra do Senhor. E ao mesmo tempo, ela tanto está disposta a levar e ela está pronta para ser cheia, para ser cheia novamente. E aqui a pessoa vai continuar sendo cheia. Aí o professor no final pode pegar e falar assim, olha, quando o crente, quando a igreja está cheia, quando a igreja está revestida, está cheio do Espírito Santo de Deus, é o Senhor que envia, é o Senhor que direciona. Aí o professor pergunta assim, olha, vocês conseguem me dizer onde essa bexiga vai parar? Não temos como saber. Então o servo do Senhor, ele vai onde o Senhor mandar. Aí o professor vai soltar a bexiga, eu vou soltar aqui, mas os irmãos não vão ver. A bexiga foi parar do outro lado. E assim o professor vai enfatizar que quando nós estamos vazios, nós que escolhemos para onde nós queremos ir. Eu posso ir para o lugar que é mais fácil, eu posso delimitar onde eu quero chegar. Mas quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo do Senhor e nós estamos prontos para ser mais cheios e não estamos assim, fechados em nós mesmos, quando nós estamos dispostos a levar o Evangelho do Senhor, aí nós estamos falando nessa perspectiva pentecostal de missões, ser cheio, permitir ser cheio a cada dia para proclamar e para anunciar o Evangelho do Senhor. Então essa dinâmica, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!